Bom dia, bom dia! Quarta-feira! Como foi essa noite para você? No início da madrugada, meia-noite e 4 minutos aqui do Brasil, tivemos uma quadratura acontecendo entre a Lua em Aquário e Urano em Touro, o que pode ter trazido para algumas pessoas uma dificuldade para dormir, a mente mais acelerada, um fluxo de pensamentos mais acelerado, principalmente para quem tem predisposição à ansiedade, ou até alguns pesadelos. Vale a pena tentar se lembrar com o que você sonhou ou a sensação que você acordou, porque apesar de ter acontecido essa quadratura, o aspecto seguinte é positivo com os nodos lunares. Então pode ser aí que o seu sonho ou as informações que você tenha recebido essa noite, de alguma maneira, te traga um direcionamento ou até mesmo um refrigério, sabe aquela sensação de alívio, de acolhimento, de estar em casa. Essa é uma quarta que traz essa sensação. A partir das 10 da manhã e 56 minutos, a Lua entra no signo de Peixes. E aqui já ganha uma outra tonalidade. A Lua ama a energia pisciana, ela se sente muito confortável aqui, porque são egrégoras afins. Peixes é um signo do elemento água e a Lua rege as águas. Não à toa que, para quem acompanha aí a Tábua de Marés, eu sou baiana, como vocês sabem, aqui na Bahia, ao longo do Nordeste, na verdade, nós temos muitas piscinas naturais. E as piscinas naturais, elas são visíveis ou não dependendo da maré, dependendo da fase da Lua, porque as marés estão relacionadas diretamente às fases da Lua. Então, durante o período que eu fui mochileira durante uns 7 anos, gente. Minha vida era no site Tábua de Marés, para ver o horário da maré alta, o horário da maré baixa. Eu era, assim, uma especialista nisso. E quantos minutos antes, quantos minutos depois, pode aproveitar nesse trecho aqui de horário específico. Programava as minhas viagens assim, ia lá para a Tábua de Maré para ver os dias das luas bonitinho também, para poder programar as minhas viagens, principalmente as viagens aqui no Nordeste, que eu queria aproveitar exatamente isso, né? As piscinas naturais. Então, a lua rege as águas. E é por isso que rege as nossas águas internas também, que são as nossas emoções. E peixes e a lua se gostam muito. A Lua, ela se sente extremamente confortável na energia pisciana, porque Peixes também fala do nosso campo emocional. Peixes é um signo que tem muita conexão com a intuição. E quem é regido pela Lua, pessoas que têm câncer forte, pessoas que têm água forte no mapa, geralmente são pessoas lunares que trazem essa energia lunar muito forte em si. São pessoas extremamente intuitivas também, que têm conexão com as artes, com a espiritualidade, que tem essa abertura mesmo para empatia. Então, são médios empatas, porque se colocam no lugar do outro, têm um acesso maior às próprias emoções e, por tabela, tem acesso também às emoções do outro através da intuição, através da empatia, do exercício de se colocar no lugar do outro. É aqui que essa lua vai se iluminar. É aqui que teremos a lua cheia. Damos início hoje à fase cheia da lua, a partir das 10 horas e 35 minutos. 10 horas da noite, tá? 22 horas e 35 minutos aqui do Brasil. Aí vocês adaptam para o país em que você se encontra. É uma lua cheia lindíssima, porque, como eu falei, a lua gosta da energia pisciana. E é uma lua racional, que traz uma tonalidade de concretização, de solidez, de estrutura. Porque essa lua, antes de fazer oposição exata com o Sol, e é a oposição que demarca o início da lua cheia, porque quando o Sol de frente, exatamente de frente para a lua, ilumina com a sua luz, a luz solar, ilumina a lua e dá início à fase cheia. Antes desse horário, um pouco antes, a lua fez uma conjunção com Saturno. Então, Virgem, estamos na temporada virginiana e é o Sol em Virgem que está iluminando essa lua cheia. Virgem é um signo de racionalidade, de intelectualidade, porque é regido por Mercúrio.
E essa Lua em conjunção com Saturno, que é um planeta de concretude, de solidez, de responsabilidade, de comprometimento, traz uma tonalidade diferenciada para essa Lua cheia em Peixes. É como se fosse uma Lua muito racional. Ela sim traz esse aspecto emocional, mas equilibrado, como se esses dois pilares, razão e emoção, estivessem equilibrados aqui. Então, existe o transbordamento emocional que toda lua cheia nos traz. Então, a gente tende a ficar mais intuitivas, intuitivos, emotivas, emotivos, com maior acesso, um acesso facilitado às nossas emoções, às nossas intuições, insights, contatos, geral, assim, com a espiritualidade mesmo, um campo aberto para se conectar com a espiritualidade, mas também para se conectar aqui com o nosso processo de cocriação, porque Saturno fala sobre isso, e a energia virginiana também. Então, temos a oportunidade de analisar. Lembra que Virgem é um signo extremamente crítico. É a oportunidade de você analisar quais os sonhos do seu coração que ainda não se manifestaram. Como que você pode se aproximar cada vez mais de uma realidade que te permita realizar esse grande sonho. Racionalizar tudo isso, montar um planejamento. Saturno rege o signo de Capricórnio, que é uma energia de planejamento, de metas. Estabeleça metas. Bom, esse ano eu vou juntar tanto financeiramente, vou atingir tal meta financeira. Estabeleça metas também a nível da sua saúde. Vou ganhar tanto de massa muscular. Nem sei se isso existe, tá, gente? É só um exemplo aqui. Mas vou passar a beber tantos litros de água por dia, fazer exercício físico 3 vezes por semana. Vou me comprometer comigo mesma, com os meus processos internos. Vou começar a fazer terapia, vou focar no meu autoconhecimento, vou elevar minha vibração, vou me atentar à maneira como eu tenho me relacionado. Se eu tenho priorizado cuidado do meu eu dentro das relações, ou se eu tenho cedido demais e me perdido de mim nos relacionamentos, sabe? É se perceber, é fazer essa análise, é ter esse olhar, essa autocrítica, mas pela via positiva. Nossa, tá um maquinário aqui no prédio, nos prédios ao redor, gente conversando aqui no prédio, meu Deus, cara. Vocês me perdoem, mas é o horário que eu tenho para gravar. E é isso, faz parte. Mas continuando, é uma lua cheia que nos convoca a ter esse olhar mais crítico, mais analítico. Dá para fazer um ritual maravilhoso também através da escrita, porque a energia virginiana rege a escrita. Então, se você quiser e puder, pegar o seu caderninho, para quem está no Brasil e quiser fazer no horário exato da lua cheia, é a partir das 10 horas da noite e 35 minutos. Para quem está em outro país, você adapta aí para o seu fuso horário. Mas amanhã também está incrível. Na quinta-feira está maravilhoso para fazer esse ritual. Então, caso você não consiga fazer hoje e quiser fazer amanhã, maravilhoso, tá? Pode fazer também. Você pega um caderno e você vai estabelecer metas. Coloca essas metas, organiza em frases ou em decretos e escreve. A escrita, ela tem um poder que vocês não têm noção. Porque se você parar para pensar, a gente dá forma ao pensamento. Nós temos aqui uma ideia, nossa, até o final desse ano eu quero atingir meu primeiro R$ 1.000.000, chegar no meu primeiro milhão. Quando você organiza isso em uma frase e escreve no papel, escrevi no caderno, é o primeiro passo de materialização. Você está colocando na matéria uma ideia. Você pega a ideia aqui, sai do plano das ideias e coloca no plano material. Então parece pouco, mas é muita coisa. E é por isso que o que a gente escreve tende a acontecer. Pode não ser necessariamente no período que você determinou, mas que vai acontecer, vai. Gente, eu tinha um caderno, uma agenda, na verdade, era uma agenda da Capricho. Eu tinha uns
13 anos, isso, eu tinha 13 anos de idade. E eu sempre gostei muito de viajar. Meu pai trabalha na área da aviação, então eu tive a oportunidade de viajar desde muito, muito novinha. Tem foto minha com 2 aninhos de idade dentro do avião, né, no trabalho de meu pai, inclusive, mexendo com os controles. Então eu sempre gostei muito de viajar, sempre fui muito encantada com mapas, enfim. E aos 13 anos de idade, eu lembro que eu fiquei vasculhando um mapa que tinha lá em casa. Eu não sei onde eu encontrei esse mapa. Até hoje eu tento lembrar, mas eu não tenho uma recordação, não tenho nada na minha tela mental vem relacionado a esse dia específico, a esse mapa. Eu sei que eu anotei várias cidades na Bahia que eu gostaria de conhecer. Várias, assim. Fui anotando. Tá? Os meus garranchos, eu tenho essa agenda até hoje. Só não vou mostrar para vocês porque, meu Deus, é vergonhoso, tá? Minha letra era uma coisa horrorosa. O fato é que olhando para essa agenda, em 2020, eu estava organizando as coisas aqui em casa e encontrei essa agenda. E eu percebi que a maioria daqueles lugares que eu coloquei numa listinha, eu tinha conhecido. Eu, de fato, consegui realizar aqueles sonhos que eu coloquei num papel de forma assim, ai, quem sabe um dia eu vou conhecer, sabe? Eu tinha 13 anos, gente, nem fonte de renda eu tinha naquele momento. Então, só escrevi ali o que eu tinha intenção de conhecer em algum dia da minha vida, que não se sabia quando esse dia chegaria, mas em algum dia eu tinha intenção de conhecer. Entende? Coloca no papel, escreve com intenção e solta. Não fica assim controlando como vai ser, quando vai ser. Eu digo assim, e até o final do ano eu quero atingir R$ 1 milhão. Você coloca o tempo, o período, para te motivar, mas não é para que você assuma o controle de como vai acontecer. O como e o quando é a espiritualidade que cuida. Porque nós temos também laçamentos kármicos. Então, algumas coisas não se manifestam na nossa vida no período que a gente gostaria, porque ainda temos lições para serem aprendidas. Temos uma autolapidação para ser feita, tem um preparo que precisa ser finalizado para que você acesse aquilo, tá? Em 2020, vou usar um exemplo meu. Em 2020, eu comecei a estudar mais sobre marketing digital. Comprei cursos sobre isso e entendi como é que as pessoas se sustentavam e viviam confortavelmente e abundantemente na internet. E eu entendi isso e tinha determinado para mim que até o final de 2021 eu estaria milionária. Ai, gente, foi uma frustração tão grande. Porque chegou o final de 2021 e eu não estava milionária. Muito pelo contrário, eu estava em um momento assim muito delicado financeiramente, sabe? E eu fiquei tão chateada comigo, com Deus. Quase entrei numa birra com Deus. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma intimidade muito grande com a espiritualidade. Não trato Deus como um ser separado de mim. Não, Deus está aqui, pertinho de mim. Minha falange espiritual está aqui, pertinho de mim. Eu trato como grandes amigos, sabe? E você tem suas divergências de vez em quando com seus grandes amigos, não é verdade? Afinal, são relações aqui humanas, relações com o divino. A relação com o divino também passa por alguns momentos desafiadores. Então, quase no final de 2021, entrei numa birra com Deus. Fiquei assim, na verdade, alguns diazinhos meio chateadinha, mas logo voltei a esse contato. E depois que passou, eu entendi por que ainda não era o momento de eu ficar milionária. Hoje eu tenho total clareza, total consciência. Lembra que enquanto o sol estava passando em Leão, eu disse para vocês que tomada de consciência tem muito a ver com o processo de clareza, de iluminação, né, com o arquétipo solar. Hoje eu tenho total consciência do porquê não foi naquele momento. E eu agradeço a Deus por não ter sido naquele momento, porque eu realmente precisava passar por todo o processo que eu passei nesses últimos meses, nesses últimos anos, se for contar, de agosto de 2020 até aqui, né, nesses últimos 3 anos,
eu entendo e eu agradeço. Então Deus sabe de todas as coisas. Você pode sim colocar um tempo, determinar um prazo para te motivar. Porque o estabelecimento de metas é interessante que a gente coloque um período. Até mesmo para que esse planejamento ele não fique solto. Seja assim, um dia, quem sabe, eu vou ter minha casa própria. Um dia, quem sabe, eu vou comprar meu carro. Não, se você coloca uma meta com um prazo, você se determina a ter ações dentro daquele prazo específico. Se você deixa solto, aí você pode um dia ir trabalhar, aí fica 3 meses sem trabalhar, e depois você trabalha de novo. Porque, né? Enfim, você quer realizar esse sonho, mas quando vier, veio. Entende? Então, o prazo serve para isso, para te motivar, para você ter ações determinadas, determinação. Mas não é para você controlar, como eu estava querendo controlar lá atrás. Eu coloquei o prazo, final de 2021, e fiquei extremamente chateada, de birra, porque não aconteceu no prazo que eu queria, que eu determinei. Então, determina o prazo, mas solta. Solta e traz essa confiança no todo. Tudo que te acontece é para o seu melhor. Inclusive, essa lua cheia em peixes traz essa conexão com o divino e essa fluidez. A energia pisciana, ela flui. É uma água que é uma água vaporosa. E o vapor, gente, o vapor flui. A névoa flui. Então, se permita fluir. As mensagens desses últimos dias, a de ontem também, falou bastante sobre fluidez, porque tivemos umas quadraturas, que era a espiritualidade puxando nossa orelha, né? Dando aquele puxãozinho, para não ser tão rígido, para não se açoitar, para não se punir tanto, para não se exigir tanto, se permitir fluir como a água. Então, essa lua cheia em peixes, a água lunar com a água pisciana, pede da gente fluidez, ainda mais em uma temporada virginiana, que é um signo mutável, é uma terra mutável. Então, se permita fluir. Entenda que tudo que está te acontecendo nesse momento faz parte de um grande plano, que você não tem controle. Você pode controlar as suas reações, a maneira como você reage ao que te acontece. Mas o que nos acontece a gente não pode controlar em plenitude. Por mais que você, eu, sejamos co-criadoras e co-criadores da nossa realidade, a gente não tem controle sobre tudo, porque existem outras pessoas aqui na Terra. Nas relações interpessoais, aí é que foge mesmo do nosso controle. Porque não sabemos como o outro vai reagir, como o outro vai sentir, qual vai ser a postura do outro. Então, o que me cabe é controlar a mim, é ter autocontrole e autodomínio. É isso que me cabe aqui na Terra. E esse é o trabalho. Essa lua cheia em peixes também fala sobre isso. Numa oposição com o Sol em Virgem, que é uma energia de controle, pede o controle emocional. Até nessa conjunção da Lua com Saturno, pede que você analise as suas emoções. Nesse transbordamento emocional, que uma lua cheia traz um transbordamento emocional, é para você analisar as suas emoções. Como você tem reagido nos seus relacionamentos? Qual tem sido a sua postura emocional diante dos desafios que a vida te coloca, te apresenta? Como você tem se sentido dentro de si? Você está bem com o seu corpo, com quem você é hoje, com as conquistas que você manifestou, com os sonhos que você deseja manifestar? É aquele momento de se observar. Esse transbordamento e essa iluminação da lua e das nossas águas internas por tabela é para nos auxiliar nos ajustes que precisam ser feitos. Lembra que estamos em uma temporada virginiana, que é um signo perfeccionista, justamente porque aprimora, aperfeiçoa tudo o que se propõe a fazer. E você se propôs a reencarnar
com esse nome, com esse corpo, com esses talentos, essas habilidades, esses sonhos de alma, esses relacionamentos kármicos. A iluminação é para que você ajuste o que precisa ser realinhado, o que está em desalinho com o seu ser, com a sua alma. É uma lua cheia em peixes. Peixes rege a nossa alma, a nossa essência, o que é imanente, o que é seu, que é autêntico, a sua essência, a sua centelha divina. É uma lua cheia, gente, assim, muito abençoada mesmo, abençoada. Até esses ajustes, para quem tiver a predisposição, a coragem, o ímpeto de colocar a mão na massa, ó, quer saber, eu vou me melhorar. Eu me predisponho aqui, junto à espiritualidade, a retomar as rédeas da minha vida, a ajustar o que precisa ser ajustado, a ter uma postura mais madura diante da vida. Lembra da conjunção com Saturno? Saturno é maturidade, pede responsabilidade da nossa parte. Saturno em conjunção com a Lua é maturidade emocional, é assumir uma postura adulta diante da vida. Não dá para ficar de birra. Por isso que eu trouxe o meu exemplo também. A birra diz de uma infantilidade. Se eu sei que eu faço parte de um todo, por que eu vou ficar de birra com Deus, com a espiritualidade? Se não aconteceu no tempo que você gostaria, foi para o seu melhor, porque tudo que te acontece é para o seu melhor. Mesmo que a nossa consciência humana, tão limitada, pense que não. Porque a gente acha que do nosso jeito é o melhor, né? Não, se eu controlar, vai ser melhor. Se eu dominar aqui, vai ser melhor. Mas o único domínio que nos cabe é o autodomínio, é o autocontrole, principalmente emocional. Então faz esse trabalho interno aí, porque tem grandes sonhos da sua alma, prontíssimos para se manifestar, para serem concretizados. Mas uma lapidação interna precisa ser feita, primeiro. Tem toda uma preparação interna acontecendo, para que você possa exercer em plenitude os lugares que a espiritualidade quer te colocar. Os espaços que a espiritualidade tem prontos para você, mas que você está se aprontando para assumir esses lugares. Certo, meus amores? Desejo uma linda lua cheia para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.